Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Miqueias 5-7. Agora, pois, reúne as tuas tropas, ó cidade das tropas, e fortifica teus muros, ó cidade murada, porquanto já há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face, com uma vara. No entanto tu, Bet-Lehem, Belém, casa do pão, Efratá, frutífera, embora pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que será o governante sobre todo Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Por este motivo os israelitas ficarão abandonados sob o domínio do inimigo até o tempo em que aquela que está em dores de parto tiver dado à luz, quando então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará no poder de Yahvé, na majestade do nome do Senhor, o seu Elohim, Deus, e eles viverão em paz e segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será, pois, o nosso Shalom, paz e prosperidade, e quando a Assíria invadir nossa terra e atacar nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 líderes escolhidos. Eis que eles governarão a Síria mediante a espada, e a terra de Nimrod dentro de seus portões. Assim eles nos livrarão da Síria, quando esta invadir nossa terra e adentrar o nosso território pelas fronteiras. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos como o orvalho das manhãs que vem de Yahvé, como a chuva sobre a relva, não depositará sua confiança num homem nem dependerá dos seres humanos. O remanescente de Jacó também estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leão forte entre rebanhos de ovelhas, leão que, quando ataca, destroça e mutila a presa, sem que ninguém a possa livrar. Eis que a tua mão será exaltada sobre teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. Então garante Yahvé, naquele dia, exterminarei do meio de ti os teus cavalos de guerra e todos os teus carros militares, destruirei as cidades da tua terra e derrubarei todas as tuas fortalezas. Extirparei toda a feitiçaria e idolatria da tua mão, e não farás nem seguirás mais quaisquer adivinhações. Destruirei todas as tuas imagens esculpidas e as tuas colunas idólatras, e não mais vos curvareis em sinal de culto e adoração diante de obras feitas por tuas próprias mãos. Arrancarei do meio de ti os teus postes sagrados, e derrubarei todos os vossos ídolos e cidades idólatras. Com toda a ira do meu zelo e indignação me vingarei das nações pagãs que não me obedeceram. Agora, pois, ouvi com atenção a palavra de Yahvé, põe-te em pé e defende a tua causa perante os montes. E as montanhas ouçam a tua voz. Ó montes, e vós, fundamentos perpétuos da terra, ouvi a acusação de Yahvé, porque o Senhor tem uma grave questão para resolver com o seu povo e entrará em juízo contra Israel. Ó meu povo, dize-me claramente, que é que te fiz de mal? Em que te ofendi? Responde-me. Ora, eu te livrei da terra do Egito e te resgatei da casa da escravidão, e enviei Moisés, Arão e Miriam adiante de ti. Meu povo querido, lembra-te do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Relembra a viagem que fizeste desde Sitim até Gilgal, e reconhece que todas as atitudes de Yahvé são justas. Sendo assim, com que eu devo me apresentar diante do Senhor e como me curvarei perante Elohim, Deus exaltado? Deveria eu oferecer holocaustos, sacrifícios queimados, de bezerros de um ano? Yahvé se agradaria com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer meu primogênito, meu filho mais velho, fruto do meu corpo, como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas malignidades. Ó ser humano, ele já te revelou o que é bom, e o que Yahvé exige de ti senão apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade, e andes humildemente na companhia do teu Deus. Eis que a voz de Yahvé está clamando a cidade, e todo aquele que for sábio temerá o seu nome. Escutai, pois, ó tribo de Judá e suas assembleias. Porventura ainda há tesouros de malignidade na casa do ímpio? E o Efa, o padrão de medir, falsificado, que é maldito. Poderia eu inocentar aquele que tem balanças adulteradas e fraudulentas, e uma bolsa de pesos enganosos? Pois os ricos que vivem entre vós na cidade estão cheios de violência, o seu povo é mentiroso, e as suas línguas só falam enganos. Portanto, eu mesmo haverei de te enfraquecer, te ferindo e arruinando por causa dos teus muitos pecados. Tu comerás,
mas não te saciarás, e continuamente estarás com fome. Acumularás os teus bens, mas nada conseguirás poupar, eu te entregarei a espada. Tu semearás, mas não colherás, pisarás a azeitona, mas não te ungirás de azeite, pisarás as uvas, mas não beberás o vinho. Porquanto tendes obedecido aos decretos do rei Onri, e todas as práticas malignas da família de Acabe, e tens seguido as tradições deles. Por tudo isso vos entregarei à destruição, e o seu povo ao desprezo e humilhação, sofrerás o escárnio das nações. Ah, que infelicidade a minha! Sou como um homem faminto que depois da colheita de verão procura figos nas figueiras e uvas nas parreiras, todavia não encontra mais nada porque todas as uvas e todos os figos maduros já foram tirados. Eis que as pessoas piedosas desapareceram dessas terras, não há pelo menos um justo entre a humanidade, todos os homens estão à espreita, armando ciladas para derramar sangue, cada ser humano caça seu próprio irmão com um laço. Todos estão com as mãos prontas para praticar o mal. O governo exige suborno e o juiz aceita agrados e presentes, os poderosos impõem o que querem sobre a terra. Todos tramam em conjunto. O melhor entre os meus irmãos é como um espinheiro, o mais justo é pior que uma cerca de espinhos. Ah, eis que é chegado o dia profetizado pelas suas sentinelas, Pecudã, o dia do castigo de Deus. E, portanto, desde agora reinará a confusão entre eles. Não confieis nos vizinhos, tampouco acreditais nos amigos. Tende todo cuidado com o que dizeis e partilhais com aquela que te abraça. Pois chegou o dia em que o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora se insurge contra a sogra, e os grandes inimigos do homem são os seus próprios familiares. Contudo, quando a mim, depositarei toda a minha confiança em Yahvé, o Senhor, manterei minha esperança em Elohim, Deus, o meu Salvador. O meu Elohim, Deus, ouvirá a minha oração. Ó minha inimiga, não te alegres com a minha desgraça, embora eu tenha assim caído, me reerguerei, ainda que eu esteja vivendo em trevas, Yahvé, o Senhor, haverá de ser a minha luz. Compreendo que devido ao meu pecado contra Yahvé, devo suportar a sua ira até que ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Então, minha inimiga, tu haverás de ver tudo isso e ficarás coberta de confusão, tu que me questionaste, onde é que está o Senhor teu Deus? Agora serão os meus olhos que a contemplarão a tua queda, eis que ela será pisada como o barro das ruas. Eis que o dia de reedificar os meus muros chegará, o dia em que as minhas fronteiras serão ainda ampliadas virá em breve. Naquele dia virão a tingente da Síria e das cidades do Egito, e desde o Egito até o Nahar, o rio, Eufrates, e de mar a mar, e de montanha a montanha. Mas a terra será entregue à destruição por causa dos seus moradores, devido ao fruto de suas más ações. Pastoreia, pois, o teu povo com o teu cajado, o rebanho da tua herança que vive à parte numa floresta, em férteis pastagens no Carmelo, permite-o pastar em Bazã e em Gileade, como nos tempos de outrora. Sim, como nos dias em que deixaste o Egito, ali eu te revelarei as minhas maravilhas. As nações verão tudo isso e se envergonharão, despojadas de toda a sua glória e poder. Colocarão a mão sobre a boca e sobre os ouvidos de tanto pavor. Lamberão o pó da terra como a serpente, como animais que se arrastam pelo chão. Sairão tremendo dos seus esconderijos, e virão à presença de Yahvé, nosso Elohim, Deus, com grande temor e tremor, e tomadas de medo te reverenciarão. Quem é, pois, comparável a ti, ó eu, Deus, que perdoas todos os pecados e não mais relembra a transgressão do remanescente da tua herança? Eis que tu não permaneces irado para sempre, pelo contrário, teu prazer eterno é demonstrar o teu amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas malignidades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a tua lealdade a Jacó, e teu amor misericordioso a Abraão, conforme assim o prometeste sob juramento aos nossos antepassados, na antiguidade. Apocalipse 7. Depois desses eventos, observei 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, com a missão de reter os 4 ventos da terra e evitar que qualquer massa de ar fosse soprada sobre a terra, o mar ou sobre qualquer árvore. Então, vi um outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo.
Ele bradou com voz grave aos 4 anjos a quem havia sido concedido poder para produzir destruição na terra e no mar: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então me foi revelado o número dos que foram selados, 144.000, de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá, foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Asser, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, 12.000. E a enorme multidão de cristãos. Em seguida, olhei, e diante de mim descortinava-se uma grande multidão tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé, diante do trono do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira. E proclamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, exclamando: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me indagou: quem são e de onde vieram todos estes que estão vestidos com túnicas brancas? E eu lhe respondi: ó meu Senhor, tu o sabes. Então ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por esse motivo, eles estão perante o trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais passarão fome, jamais terão sede. Não os afligirá o sol, nem tampouco qualquer mormaço, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Salmos 135. Aleluia, louvai o nome do Eterno, louvai-o, servos do Senhor, que permaneceis na casa do Senhor, nos átrios da casa de nosso Deus. Aleluia, o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, que é amável. Pois o Senhor escolheu Jacó para si, Israel, por sua propriedade. Pois eu sei, o Senhor é grande, o Senhor supera todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, nos céus e na terra, nos mares e em todas as profundezas, Ele o fez. Ele, que dos confins da terra faz subir as nuvens, fez os raios para a chuva, e tira de seus antros a ventania. Feriu os primogênitos do Egito, desde o homem até o gado. O Senhor realizou, em pleno Egito, sinais e prodígios contra o faraó e todos os seus sábios. Feriu numerosas nações, e a reis poderosos tirou a vida: Sehon, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã e todos os reinos de Canaã, e deu a terra deles como despojos, em herança a Israel, seu povo. Senhor, teu nome dura para sempre, e tua lembrança, Senhor, de geração em geração. O Senhor defenderá seu povo, e terá compaixão dos seus servos. Os ídolos pagãos são prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não conseguem ver. Têm ouvidos, mas são incapazes de ouvir, nem mesmo qualquer alento de vida há em seus corpos. Tornem-se, portanto, como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor, casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor, vós, que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém, aleluia. Provérbios 30 versículos 5 a 6. A palavra de Deus é comprovadamente pura, ele é um escudo para quem nele confia totalmente. Não acrescentes nada às suas palavras, jamais declare algo que Deus não disse, para que ele não te contradiga e passes por mentiroso.